desta terça, 28, até quinta-feira, 30, o Vaticano, centro espiritual e político da Igreja Católica, cedia um evento inusitado, se considerarmos seus princípios. Trata-se da Understanding Unbelief, apresentada como a maior conferência mundial sobre ateísmo. O programa, financiado pela Fundação John Templeton, é organizado por 4 instituições acadêmicas, todas do Reino Unido. Na coordenação está a Universidade de Kent, e colaboram as universidades Coventry, Keynes e de St. Mary. A conferência de 1969, a primeira do gênero sobre o tema, ocorreu como consequência da abertura provocada pelo Concílio Vaticano II, ocorrido de 1962 a 1965. O Papa Paulo VI, 1897-1978, era um entusiasta do diálogo com outros cristãos, judeus e adeptos de outras religiões. E também criou um secretariado próprio para ouvir a quem chamava de descrentes. Segundo suas palavras, o ateísmo era um dos assuntos mais sérios de nosso tempo. O Papa Francisco, que comanda a Igreja Católica desde 2013, já deu mostras de que procura abordar os ateus de forma respeitosa e sem um discurso de oposição. O evento, que começa nesta terça, terá painéis que debaterão o que leva a pessoas a crerem e o que leva pessoas a não crerem em Deus. Participam maioritariamente pesquisadores acadêmicos interessados no tema, como sociólogos, antropólogos, teólogos e filósofos, mas religiosos também são bem-vindos. Em outubro de 2018, ele havia condenado publicamente o fato de muitos católicos lavarem dinheiro sujo, explorarem seus funcionários e cometerem delitos. Há muitos católicos que são assim e eles causam escândalos, disse o pontífice. Quantas vezes todos ouvimos pessoas dizerem: se esta pessoa é católica, é melhor ser ateu. Há 50 anos, a primeira conferência foi, segundo o sociólogo Rocco Caporali, 1927-2008, que escreveu um livro sobre ela, The Culture of Unbelief, Studies de Proceedings from the First International Symposium on Belief Held at Rome, uma primeira oportunidade para que a Igreja pudesse debater várias questões da cultura da não crença e sobre como estudá-la. Caporali relata que uma das principais percepções dos participantes do simpósio de 1969 foi a de que o crer e o não crer são uma completa terra incógnita. Mas dessa vez, os pesquisadores poderão se debruçar sobre os dados de um estudo realizado pelas universidades britânicas de Kent, Coventry, Keynes e St. Mary. Trata-se de uma pesquisa conduzida em 6 países sobre o que é ser ateu hoje. No total, foram entrevistadas 6,6 mil pessoas seguindo criteriosa amostragem científica do Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, China, Japão e Dinamarca. Ateus aqueles que não acreditam em Deus e agnósticos os que não sabem se existe Deus ou não, mas não acreditam que haja uma maneira de descobrir, não são homogêneos. Eles aparecem em grupos diferentes nos países pesquisados. Por conseguinte, há muitas maneiras de ser incrédulo, pontua o documento. 3. Na hora de se autorrotularem, os incrédulos que preferem ser chamados de ateu ou agnóstico não são a maioria. Muitos classificam-se como humanistas, pensadores livres, céticos ou seculares. 5. Não crer em Deus não significa necessariamente não acreditar em outros fenômenos sobrenaturais, ainda que os ateus sejam mais céticos em relação a estes do que as populações gerais. 6. Entre os ateus, o percentual de pessoas que acham que o universo é em última instância, sem sentido é maior do que no restante da população. Mas, ainda assim, em número muito inferior ao de metade dos pertencentes ao grupo. 7. Quando confrontados com questões relacionadas a, segundo o relatório, valores morais objetivos, dignidade humana e direitos correlatos, além do valor profundo da natureza, as posições dos ateus são semelhantes ao do restante da população. 8. Por fim, quando perguntados sobre quais são os valores mais importantes da vida, houve uma concordância extraordinariamente alta entre incrédulos e populações gerais, apontou o levantamento. Família e liberdade foram muito bem citados por todos, além de compaixão, verdade,
natureza e ciência. Da mesma maneira que nem todos os que se descrevem como sem religião são ateus, muitos cultivam uma espiritualidade própria. A pesquisa mostrou que nem todos os ateus são sem religião. No caso do Brasil, por exemplo, 73% dos incrédulos se identificam como sem religião, enquanto 18% se dizem cristãos. Na Dinamarca, 63% dos ateus se dizem sem religião, 28% são cristãos. A explicação para isso pode ser por conta da tradição familiar. Com exceção dos chineses e dos japoneses, a maioria dos ateus entrevistados disseram que romperão uma religião de família. É o caso de 85% dos incrédulos brasileiros e 74% dos norte-americanos, por exemplo. Em todos os países ouvidos, a grande maioria dos ateus veio de famílias cristãs, 79% dos brasileiros, 63% dos norte-americanos, 60% dos dinamarqueses. A questão dos rótulos também traz variações, muitas vezes motivadas por receio de preconceitos. Entre os que não sabem se Deus existe, tecnicamente agnósticos, portanto, 8% dos brasileiros se autodefinem como ateus e a maioria, 27%, prefere ser chamada de agnóstica, seguida de não religiosa, 16%, espiritual mas não religiosa, 13%, racionalista, 9%, e cética, 8%. Para os chineses desse grupo, 20% se dizem ateus e 18% racionalistas. Japoneses, britânicos e dinamarqueses preferem ser classificados como não religiosos, 34% e 27% e 17%, respectivamente, e norte-americanos se definem como agnósticos, 26%. Já no grupo dos que afirmam que Deus não existe, tecnicamente ateus, 30% dos brasileiros se autodenominam ateus, 14% sem religião. Situação semelhante aparece na pesquisa realizada com norte-americanos, 39% assumem-se ateus. E entre os chineses, há um equilíbrio entre os que preferem ser chamados de racionalistas, ateus e livres pensadores, respectivamente com 22%, 21% e 19%. Dinamarqueses, britânicos e japoneses preferem ser classificados como sem religião, 36%, 35% e 31%. A crença na ciência como o melhor modelo para atingir o conhecimento apareceu como homogênea entre crentes e incrédulos em todos os países aferidos, exceto Brasil e Estados Unidos. No caso brasileiro, os métodos científicos são considerados o melhor caminho para 71% dos não crentes contra 43% da população em geral. Entre os norte-americanos, o número é de 70% entre os incrédulos e despenca para apenas 33% da população em geral. Essas descobertas mostram de uma vez por todas que a imagem pública do ateu é, na melhor das hipóteses, uma simplificação. E, na pior das hipóteses, uma caricatura bruta, ressalta Lois Lee, pesquisadora de estudos religiosos da Universidade de Kent e autora dos livros Recognizing the Non-Religious, Reimagining the Secular, Reconhecendo o Não Religioso, Reimaginando o Secular, em tradução livre, e The Oxford Dictionary of Atheism, o Dicionário Oxford de Ateísmo. Em vez de confiar em suposições sobre o que significa ser ateu, podemos agora trabalhar com uma compreensão real das diferentes visões de mundo que a população ateísta inclui. As implicações para a política pública e social são substanciais. Nossos dados vão de encontro a estereótipos comuns sobre os incrédulos, afirma Laman. Uma visão comum é que os incrédulos não teriam um senso de moralidade e propósito objetivos, nutrindo um conjunto de valores muito diferente do restante da população. Nossa pesquisa mostra que nada disso é verdade. Em um tempo em que as sociedades parecem estar cada vez mais polarizadas, tem sido interessante e encorajador ver que uma das supostas grandes divisões na vida humana, crentes versus não crentes, pode não ser tão grande assim.